Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:09, olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. PL para o parcelamento do IPVA é enviado à Assembleia Legislativa Goiana. Deputado federal José Mário estará hoje em Mineiros entregando benefícios ao município. Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do SISU 2022. Prefeito Aleomar Rezende alerta para a possibilidade da construção de terceiras faixas ao invés de duplicação na BR-364 entre Jataí e Rondonópolis. Brasileiros esperam até 9 meses por visto para viajar para os Estados Unidos. Soja acompanha demais commodities e dá continuidade ao movimento de queda nesta terça-feira em Chicago. Brasil possui mais de 6 bilhões de imóveis rurais. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:10, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Olha, nesta terça-feira começaram as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e vão até às 23h59 do próximo dia 18. Estão sendo oferecidas aos participantes do Enem 221.790 vagas em 125 instituições públicas de ensino superior em cursos de graduação e de ensino à distância. De acordo com o Ministério da Educação, 84,5% das vagas são para instituições federais. Os cursos com maior oferta de vagas no SISU nessa primeira edição de 2022 são Pedagogia, Administração, Ciências Biológicas, Matemática, Direito, Química, Física, Agronomia, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e Engenharia Civil. Os interessados em se inscreverem para o SISU podem verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das instituições de ensino que participam do programa. Para se inscrever, é necessário ter obtido, no mínimo, 450 pontos na prova do Enem e não ter zerado a redação. Quem participou como treineiro não está habilitado a fazer a inscrição no programa. As inscrições são do dia 15 a 18 de fevereiro. O resultado da chamada única acontece no dia 22. Quem ficou na lista de espera pode se inscrever entre 22 de fevereiro a 8 de março. O resultado sai a partir do dia 10 de março. A matrícula ou registro do acadêmico deve ser feita do dia 23 de fevereiro até o dia 8 de março. E voltando, Daliana, aqui para Goiás, o governo goiano enviou um projeto de lei para a Câmara Legislativa de Goiás, a Alego, que prevê o aumento do parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA. Antes, o parcelamento desse imposto poderia ser feito em até 3 vezes. Mas o novo pedido é que o valor possa ser pago em 10 vezes, sem adição de juros. Segundo o governador do estado, Ronaldo Caiado, o imposto veio mais caro em 2022, motivado pelo aumento de carros no estado. E a iniciativa é ajudar as pessoas a terem mais possibilidades de pagar o IPVA. Estamos fazendo com que as pessoas que têm que pagar o IPVA, ao invés de ter que pagar um parcelamento em 3 vezes, vai ter um parcelamento sem juros em 10 vezes. Isso dará a eles melhores condições de administrar os seus gastos, é o que afirmou Caiado. As chances desse projeto ser aprovado são grandes, pois o governo tem a maioria dos votos na Alego. E vamos falar de esportes. A CBF emitiu na noite de ontem uma nota discordando da decisão da FIFA sobre a partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O confronto, que deveria ter acontecido no ano passado, mas acabou suspenso após a intervenção da vigilância sanitária, ganharia uma nova data, local e horário que seriam definidos pela entidade máxima do futebol mundial.
Essa decisão tomada pela FIFA de remarcar a partida não vai causar nenhuma alteração na tabela de classificação das eliminatórias, já que Brasil e Argentina estão garantidos no Mundial do Catar. A Conmebol falou da decisão da FIFA, uma vez que a ideia da entidade era que o jogo acontecesse no campo, ao contrário da CBF e também da Associação de Futebol Argentino, que queriam os pontos da partida. Assim, é provável que a FIFA marque o duelo para junho deste ano, mas a entidade também anunciou que serão aplicadas punições aos envolvidos no clássico da Anvisa, como tem sido chamado o confronto desde então. A CBF foi multada em 550 mil francos suíços, cerca de 3 milhões e 100 mil reais na cotação atual, por falhas na organização do jogo e por causa da invasão de campo. E já a associação recebeu uma multa de 250 mil francos, cerca de 1 milhão e 400 mil reais, por seus jogadores terem burlado as regras sanitárias brasileiras. Assim, Emiliano Martinez, Giovanni Lacelso, Christian Romero e Emiliano Buendia foram suspensos por 2 jogos que serão cumpridos na data FIFA de março. Dessa forma, eles podem ser convocados para o Novo Brasil e Argentina. E vamos falar de agronegócio. O comunicado divulgado nesta última sexta-feira da Liana trouxe um grande temor ao mercado mundial e, claro, ao agricultor brasileiro. Um dos nossos principais fornecedores de matéria-prima sofreu uma falha mecânica em sua fábrica e isso levou uma redução substancial nas taxas de produção. É o que diz um comunicado divulgado pela Bayer Internacional. E com isso, deve faltar glifosato no Brasil e o prejuízo será grande. A notícia vem esclarecer sobre dificuldades na oferta de glifosato e chamou a atenção da cadeia produtiva. Levantou questionamentos e preocupação entre os produtores rurais também aqui no Brasil. Confira e veja como se posicionar nesse momento, onde os insumos sobem de preço e as demandas são crescentes diante da safra. Considerado o agrotóxico mais utilizado no mundo, o glifosato é fundamental para a dessecação das áreas de plantio de soja e milho e não tem substitutos equivalentes no mercado. Essa situação gera grande temor para o atual momento que vive a demanda do mundo por alimentos, principalmente esses grãos no mercado mundial com estoques extremamente baixos. Em nota, a Bayer confirmou os problemas em seu fornecedor-chave e a empresa de produtos químicos agrícolas em todo o mundo está trabalhando com seus clientes para gerenciar suprimentos e melhor atender às necessidades. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Está publicado no Diário Oficial, entra em vigor hoje, um programa de estímulo ao garimpo, que se chama Programa de Apoio à Mineração Artesanal e em Pequena Escala. É para diferenciar das grandes mineradoras em escala industrial, né? Que estão operando inclusive na Amazônia, tudo legalizado, pagando imposto, etc. E o garimpo é considerado uma atividade ilegal. Foi graças ao garimpo e ao pé do boi que o Brasil se expandiu, né? O Brasil ia ficar pequenininho dentro do Tratado de Tordesilhas, mas foram atrás das esmeraldas de Goiás, do ouro das Minas Gerais, né? E criando boi por aí, né? Foi isso. E nós nos expandimos, nos tornamos um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, graças a esses aventureiros. Em geral, são nordestinos que estão lá em busca do sonho, em busca da fortuna, descobrindo riqueza mineral. Só que se não é legalizado, sai no contrabando, não paga imposto. Ao mesmo tempo em que os garimpeiros e os índios que trabalham associados, lá na reserva Roosevelt, por exemplo, né, diz Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, era do PCdoB, né, diz que é a maior reserva de diamantes do mundo. Só que deve estar sendo lapidado lá nos Países Baixos, né? Então saiu esse decreto para legalizar, para poder controlar o meio ambiente, para poder dar licença para a área e, sobretudo, para dar apoio de saúde e educação para as famílias dos garimpeiros. Bom, e o presidente Bolsonaro está chegando a Moscou, né? E se encontra amanhã com Putin. A Rússia está muito preocupada com a Ucrânia se juntar à OTAN, né? A Rússia tem uma história que precisa de uma proteção depois da invasão de Napoleão, há cerca de 200 anos, e depois da invasão do Hitler, né?
que foi um arraso, e a Rússia criou aqueles estados satélites, né? Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, para ter uma proteção, né? E depois que se desfez a União Soviética, o comunismo não deu certo, não dá certo em lugar nenhum, né? A Ucrânia ficou um país independente, já teve problemas, porque os russos também estavam preocupados com acesso ao Mar Negro. Ali é um lugar de petróleo, de gás, principalmente. Eles abastecem a Europa, esquentam a Europa no inverno, né? A Europa está preocupada também quanto a isso. Mas o presidente Bolsonaro disse que não quer se envolver, porque quer se dar bem com os dois lados. Ucrânia e Rússia são bons parceiros comerciais do Brasil. O Brasil depende muito de fertilizantes que vêm de lá e da Bielorrússia, que está ali pertinho, né? E assim como a Europa depende de gás, né? E o Brasil quer vender mais carne, mais soja para eles e tal. Mas vai lá, amanhã vai ser um encontro importante. Bom, enquanto isso, no mundo inteiro, o exemplo dos caminhoneiros do Canadá está se expandindo. Chegou agora a Israel, né? Israel já deu 4 doses, na Turquia estão falando da 5ª dose. Os caminhoneiros lá em Israel já estão cercando Tel Aviv. Na Bélgica estão cercando a sede da União Europeia. Nos Estados Unidos pretendem chegar a Washington, né? Assim como na Nova Zelândia, na Austrália, na França, na Itália, há movimentos, né, contra o totalitarismo que está sendo aplicado. O ministro Barroso, outro dia, disse que, de repente, surgiram homofóbicos, misóginos, racistas. Esqueceu de dizer que surgiram mesmo, foram os totalitários, de natureza totalitária, né? Isso sim, né? Felizmente, há reações. Um desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro derrubou a proibição de não vacinado, aluno não vacinado, entrar no Colégio Pedro II. Estavam querendo impor o passaporte de vacina e o desembargador derrubou, né? Ainda há esperança, né? Assim como a Câmara de Vereadores de Uberlândia aprovou uma lei, né, proibindo, multando com 10 salários mínimos quem impedir entrada em qualquer lugar do município de Uberlândia porque não tem passaporte de vacina. Enfim, as liberdades prevalecerão. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:23, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, e já destacaremos para você que brasileiros esperam até 9 meses por visto para viajar para os Estados Unidos. Soja acompanha as demais commodities e dá continuidade ao movimento de queda nesta terça em Chicago. Prefeito Aleomar Rezende alerta para a possibilidade da construção de terceiras faixas ao invés da duplicação na BR-364 no trecho entre Jataí e Rondonópolis. Já você vai saber todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-Dia. 12:25, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E a reabertura das fronteiras dos Estados Unidos para brasileiros provocou uma explosão nos pedidos de visto para viagem. O tempo de espera pela entrevista pode chegar a 9 meses. Em frente ao centro de atendimento do consulado americano no Rio de Janeiro, as filas voltaram. Imagem que se vê também em outras capitais, onde os vistos são emitidos.
A maior parte turistas com planos de viagens depois que os Estados Unidos retiraram as restrições de entrada. A emissão, Daliana, desse visto estava suspensa desde meados de março de 2020 e foi retomada no fim do ano passado, no dia 8 de novembro, para turismos, mas por causa dos protocolos de saúde que exigem distanciamento e também por causa da demanda represada, essa retomada tem sido lenta. É preciso se planejar antes de comprar a passagem. Segundo o governo americano, em São Paulo, o tempo de espera para tirar o visto de turista chega a 294 dias, mais de 9 meses. Em Brasília, essa espera é de 248 dias, mais de 8 meses. Em Porto Alegre, 227 dias e no Rio de Janeiro, 183 dias. E aqui em Goiás, o ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas da AGETOP, Jaime Rincon, o empresário Maurício Sampaio e outros ex-servidores públicos e empresários se tornaram réus por irregularidades na construção do aeródromo em Mambaí, cidade no Nordeste goiano. As denúncias contra eles têm como base investigações que apontam desvio de R$2.200.000. Ao todo, 15 pessoas respondem por corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. O aeródromo começou a ser construído em 2014, porém foi constatado que muitos serviços que estavam listados como realizados e pagos não tinham sido efetivamente executados ou foram feitos em desacordo com o projeto. O asfalto da pista de pouso, por exemplo, estava com erosões. À época, a AGETOP, que se chamava Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, contratou a empresa Castelo Construções e Administração de Obras para o serviço. O valor da licitação foi de R$3,6 milhões. Contudo, a empresa contratou a TF Engenharia para executar a construção, o que era proibido pelo contrato inicial com o órgão estatal. Segundo as investigações, o grupo era dividido em dois. O primeiro era composto por ex-servidores públicos da AGETOP, que usavam os cargos para facilitar as irregularidades na construção. Já o segundo era formado por empresários que desviavam dinheiro público e lavavam o dinheiro. Jornal do Meio-Dia. 12:28, Detran prorroga prazo e realiza mutirão de inscrições ao programa CNH Social, pelo qual é possível tirar a carteira de habilitação totalmente de graça, com tudo pago pelo governo do estado. Os detalhes você vai conferir nessa matéria de Juliana Carnevale. O governo de Goiás, por meio do Detran, prorrogou o prazo de inscrições para o programa CNH Social. Os interessados têm agora até o dia 14 de março para se candidatarem pela internet a uma das 11.010 vagas ofertadas nesta etapa. Para auxiliar as pessoas que têm dificuldade com tecnologia ou que estão sem acesso à internet, o Detran realiza nesta semana um mutirão para auxiliar os interessados. Nesta terça e quarta-feira, as inscrições poderão ser feitas presencialmente na coordenadoria do programa CNH Social, Bloco 15, na sede do Detran, em Goiânia, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. As inscrições, até então, eram feitas exclusivamente por meio do site do Detran. Para se inscrever, os interessados devem cumprir os critérios estabelecidos pelo programa e ter cadastro único nos programas sociais ativo há pelo menos 6 meses, ter mais de 18 anos e saber ler e escrever. Basta acessar o site detran.go.gov.br, clicar na aba CNH Social e preencher o formulário. Já para realizar a inscrição no Detran, o interessado deve comparecer ao local, levando documentos pessoais, comprovante de endereço, número do CAD único e ainda ter e-mail. Cada pessoa poderá se candidatar em apenas uma das modalidades do programa, divididas em estudantil, urbana e rural. Os contemplados recebem isenção de taxas como inclusão no RENAC, licença de aprendizagem de direção veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico. De Goiânia, Juliana Carnevale. E no esporte, demitido do Grêmio ontem, o técnico Wagner Mancini pode ser o novo treinador do Atlético Goianiense, que ainda busca um comandante para a sequência da temporada após a saída de Marcelo Cabo. Mancini dirigiu o Dragão em 2020, deixou uma boa impressão no clube goiano.
Ele saiu do Atlético Goianiense após a 15ª rodada do Brasileiro, quando aceitou proposta para comandar o Corinthians. Desde então, o nome de Wagner Mancini é bem falado no Dragão, especialmente quando a equipe está à procura de um treinador. Em contato com o presidente do Atlético, Adson Batista, o mesmo afirmou que Mancini é um nome interessante, mas que vai deixar o treinador concluir a sua saída do Grêmio sem pressa. O Dragão vem sendo comandado pelo auxiliar da Comissão Técnica Permanente, Eduardo Souza, que já dirigiu o time em outras oportunidades. E a vontade da diretoria é que até o início da Copa do Brasil, em março, o Atlético Goianiense já tenha um novo treinador efetivo, já que a função de auxiliar técnico da Comissão Permanente, desempenhada por Eduardo Souza, é bastante valorizada na equipe goiana. E no agronegócio, o mercado da soja dá continuidade ao movimento de baixas na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Por isso, por volta das 7:30 da manhã, horário de Brasília, as perdas variavam entre 9 e 11,25 pontos. Assim, o contrato maio tinha $15,63 por bushel, enquanto que o julho tinha $15,60 por bushel. Os futuros da oleaginosa acompanhavam as perdas no trigo, que eram de quase 20 pontos no mesmo momento, e também a do milho. Atenção ainda sobre os futuros do farelo e do óleo, que também recuam nesse pregão, com óleo acompanhando as perdas de quase 3% no petróleo. Ontem a commodity chegou a testar máximas em 7 anos, com o Brent chegando a $96 por barril. Os traders estão muito atentos às tensões entre Rússia e Ucrânia, no crescimento da aversão ao risco e nas informações ainda desencontradas sobre o conflito. Diante do atual cenário, os fundos se mostram mais cautelosos e buscando ativos mais seguros à espera de novas informações. E o prefeito Aleomar Rezende esteve na manhã de ontem na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, no município de Jataí. Na oportunidade, ele foi recebido por Diógenes Costa de Carvalho, chefe dos serviços da unidade local de Jataí, na Superintendência Regional do Estado de Goiás e no Distrito Federal. Saímos daqui animados com o andamento da concessão, porém preocupados com o que está sendo definido sobre a duplicação. Foi informado de que em alguns trechos da rodovia, especialmente entre Jataí e Rondonópolis, o que está previsto é 115 quilômetros de terceira faixa. E isso não é o que queremos, foi o que disse o prefeito. Queremos verdadeiramente a duplicação da rodovia. Isso faz com que, a partir de ontem, portanto, segunda-feira, o prefeito entre em contato com outros prefeitos da região, com o governador Ronaldo Caiado, senadores e deputados federais, para que façam um agendamento mais rápido possível com uma audiência com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas. Foi o que ponderou o prefeito. Segundo a Leomar, tem-se até o dia 25 de fevereiro para demonstrar a nossa preocupação e colaborar nesse importante projeto, que vai beneficiar não só mineiros, mas toda a região. Foram essas as palavras do prefeito. Jornal do Meio-Dia. 12:34, o governador Caiado abre diálogo com representantes de servidores públicos estaduais sobre o pagamento da data base. Os detalhes com Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado confirmou que após a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, confirmada no fim do ano passado, o momento atual oferece condições para que o governo e os sindicatos de servidores públicos estaduais debatam o pagamento da database. Segundo ele, tudo será feito observando a realidade financeira e de forma totalmente transparente. Eu determinei ao meu secretário de governo para que convocasse todos os sindicatos para que nós sentássemos à mesa e discutíssemos um assunto que é a database. Então, pela primeira vez, nós vamos discutir database e pela primeira vez nós vamos fazer reposição a todos os servidores. E não apenas por a categoria A ou pela categoria B. Então, essa é que é a capacidade. Agora, vocês sabem que isso aí tem que ser dentro de um grupo de pessoas que saibam daquilo que são as exigências hoje. Porque para nós podermos pagar salário e para nós podermos garantir pagamento de aposentado também e arcar com os compromissos de governo, é lógico que nós tivemos que fazer um regime de recuperação fiscal. Então nós temos que fazer com que a database venha dentro daquilo que possa ser muito bem incluído para que não haja ruptura do teto, hora alguma. Ronaldo Caiado lembrou ainda que não se tem database em Goiás desde 2016 e que a assinatura do teto de gastos foi feita por governos passados.
A database não existe em Goiás desde 2016. Desde 2016 não existe database em Goiás. O que foi feito é reajuste de algumas categorias do ponto de vista salarial delas, mas não database. E quem definiu o teto não foi na minha gestão. Quem definiu o teto de gasto foi em 2016. De Goiânia, Juliana Carnevale. E o deputado federal José Mário Schreiner estará essa tarde em Mineiros fazendo a entrega de benefícios para a municipalidade. Trata-se da entrega de uma moto niveladora e um trator. O evento acontece às 17 horas em frente à Prefeitura Municipal e a população está convocada a comparecer. 12:36, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, e já voltamos abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. E Brasil possui mais de 6 milhões de imóveis rurais. Número de casos de Covid-19 chega a 27 milhões e meio no Brasil. Os detalhes você vai saber já, logo após o intervalo. Jornal do Meio-Dia. 12:39, já voltamos com o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, aqueles que consultaram o sistema Valores a Receber do Banco Central e não encontraram nenhum valor disponível, deve continuar verificando o sistema nos próximos meses. Isso ocorre porque as consultas serão ampliadas por etapas a partir do mês de maio e o sistema será permanente. O órgão havia informado que ao todo os brasileiros têm aproximadamente 8 bilhões de reais esquecidos nos bancos. No primeiro momento, 3,9 bilhões de reais estarão disponíveis para devolução para 28 milhões de pessoas e empresas com saldos residuais, por exemplo. As próximas fases, então, vão possibilitar o resgate de 4,1 bilhões de reais restantes. Os valores da Liana procedem de tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em termo de compromisso assinado pelo banco com o Banco Central. Contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados. E o número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 27.538.503. Em 24 horas foram confirmados 58.540 diagnósticos positivos de Covid-19. Ontem, o painel de informações do Ministério da Saúde registrava o total de 27.479.963 casos. A quantidade de casos em acompanhamento de Covid-19 está em 2.930.091. A expressão é usada para casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta e nem evoluíram para a morte. O número de mortes por Covid alcançou 638.835. De ontem para hoje, secretarias estaduais e municipais de saúde registraram mais 473 óbitos. Ontem, o sistema de informações da pandemia marcava 638.362 óbitos. Ainda há 3.146 mortes em investigação. São os casos em que o paciente faleceu, mas a definição da causa de morte ainda demanda exames e procedimentos posteriores. Até hoje, 23.969.577 pessoas se recuperaram da Covid-19. O número corresponde a 87% dos infectados desde o início da pandemia. As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado ontem. E aqui em Goiás, a Secretaria de Estado da Administração abriu inscrições para o concurso público para selecionar servidor para cargo efetivo. Serão oferecidas 329 vagas em diversas áreas de atuação. Os salários chegam a R$ 4.838,66 mais auxílio alimentação. As inscrições vão até às 12 horas do dia 14 de março e podem ser feitas no site do Instituto AOCP. O valor da taxa é de R$100. A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 24 de abril. Para se inscrever, o candidato deve ter o curso superior em uma das áreas de formação. A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais. As lotações serão feitas em unidades centrais das secretarias de Estado em Goiânia ou em entidades da administração indireta. Olha, veja só os cargos que estão sendo ofertados: analista de gestão governamental, agrimensura, arquitetura, engenharia civil
ou arquitetura e urbanismo, engenharia agronômica, engenharia agrícola ou engenharia florestal, gestão de desenvolvimento de pessoas, licitações e contratos, desenvolvimento de sistemas, contabilidade do Tesouro Estadual, orçamento e finanças do Tesouro Estadual. E no agronegócio, o Brasil possui 6.400.000 imóveis rurais cadastrados até o fim de 2021. O número considera o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, de imóveis rurais, de territórios tradicionais, de povos e comunidades tradicionais e de assentamentos de reforma agrária, nas situações ativo, pendente e suspenso. O total de cadastros é equivalente a uma área de mais de 616,3 milhões de hectares. Os dados foram divulgados no Boletim de Serviço Florestal Brasileiro, SFB. O documento também reúne números por estado, conforme os registros realizados até 21 de dezembro de 2021 no Sistema Nacional do CAR, o SICAR. O SICAR é gerido pelo sistema e integra os dados de cadastro ambiental rural de todos os entes da federação. Para operacionalizar as suas atribuições associadas ao CAR, utilizam diretamente a plataforma federal os estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, além do Distrito Federal. Já os estados do Acre, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo utilizam a plataforma federal, mas realizaram customizações no sistema para atender às peculiaridades locais. E no esporte, o Ministério Público de Milão enviou ao Ministério da Justiça um pedido de extradição e um mandado de prisão internacional para o jogador Robinho. As informações são do jornal La República, que frisa que o Brasil não permite a extradição de seus cidadãos, mas que a medida pode permitir que o jogador seja preso caso decida deixar o país rumo a outros destinos. Robinho foi condenado de forma definitiva a 9 anos de prisão por violência sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão, em janeiro de 2013, junto ao seu amigo Ricardo Falco. O Supremo Tribunal Federal da Itália confirmou em janeiro deste ano a decisão do Tribunal de Justiça de Milão tomada no final de 2020. O julgamento ocorreu no dia 19 de janeiro, na Corte de Cassação de Roma, que no ordenamento jurídico italiano é equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. Robinho e seus advogados apresentaram na época o último recurso, que foi negado pela Corte italiana. Jornal do Meio-Dia. 12:45, direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Terça-feira e os principais destaques das últimas 24 horas aqui em nossa cidade. A Polícia Militar registrou uma situação em uma fazenda, zona rural aqui no município, Fazenda Bebedouro, onde o proprietário da fazenda localizou restos de animais mortos, né? Nesse caso um boi, dentro da sua propriedade, que não pertencia aí às suas reses, né? Também foi pesquisado a vizinhos nas redondezas, também ninguém deu falta de nenhum animal. Ficou aí essa situação, a polícia registrou boletim de ocorrência. Também tivemos uma lesão corporal dolosa. O indivíduo estava em um bar ali no Parque São José, quando de repente ele se envolveu em uma confusão, uma briga dentro desse bar. Algumas pessoas que estavam junto com ele começaram a agredi-lo com chutes, socos e também pauladas. Ele conseguiu fugir, pediu socorro em uma residência, a polícia foi acionada e encaminhou até uma unidade hospitalar, mas devido ao grau de embriaguez, ele não soube dizer o nome do bar e tampouco as pessoas envolvidas nesta agressão. Golpes, né? Um cidadão recebeu uma ligação como se fosse da agência bancária dele, dizendo que o cartão poderia ter sido clonado e que já havia o limite aumentado e também feito 4 boletos, 2 em mais de R$9.000 e 2 de R$10.000. Ele rapidamente foi até uma agência bancária, né, conseguiu verificar que realmente o limite dele estava um valor bem superior e que tinha esses 4 títulos em seu nome. Então ele pediu a suspensão aí desses títulos e registrou o boletim de ocorrência também para se resguardar. Outro golpe aplicado, o cidadão viu na rede social, né, Facebook, o anúncio de venda de um veículo. Ele foi até o local, verificou o veículo, tudo mais, resolveu comprar, deu R$30.000, né, fez uma transferência de R$30.000 e posteriormente de R$9.000. Quando ele fez uma checagem na documentação, viu que o veículo era de leilão e teria sido recuperado. Ele tentou desfazer o negócio, mas
o rapaz que vendeu não quer fazer de maneira nenhuma. Ele registrou também esse boletim de estelionato e fraude. Estas foram as principais registradas nas últimas 24 horas aqui em nossa cidade, de acordo com as polícias civil e militar. Da redação, J. Pereira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.